Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a leitura dos capítulos 11 e 12 do livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, adaptado pelo Valcir Carrasco. Antes eu quero fazer uma breve retomada do que foram os capítulos 8, 9 e 10, que vocês devem ter lido sozinhos e devem ter conversado com os amigos de vocês. Espero que tenham feito a boa parceria. No capítulo 8, na verdade no finalzinho do 7, eles estavam nadando, buscando sobrevivência, não tinha muita perspectiva de salvação. No 8, perceberam que estavam em cima de uma placa de ferro e adentraram uma espécie de embarcação marítima que eles não sabiam direito o que era e viram que aquele ambiente estava carregado de mistérios. No 9, se deram conta que eles se tornaram prisioneiros daquele ambiente porque tinham muitos guardas que estavam determinando como eles deveriam agir naquele espaço, cheio de regras, com muita novidade, em alto mar. E eles não sabiam direito como agir, então foi um capítulo de bastante tensão. Já no capítulo 10, eles conheceram o grande comandante dessa expedição. O Capitão Nemo se apresentou, falou um pouco sobre os seus objetivos, de como deveria funcionar lá dentro, e reforçou aquilo que eles já tinham em mente, de que seriam sim prisioneiros e que ele ia comandar a vida dos três a partir de então. No capítulo 11, a gente conhece o Nautilus, que é essa embarcação que a gente vem descobrindo, portanto, que se trata de um submarino, que tem esse nome, o nome foi dado pelo Capitão Nemo e ele explica mais para frente o porquê. Vamos direto para o capítulo 11? No meu livro está na página 93. O Capitão Nemo levantou-se. Eu o segui. Na parte de trás da sala abriu-se uma porta dupla. Entrei em um novo compartimento. Era uma biblioteca. Estantes escuras repletas de livros cobriam as paredes. Escrivaninhas e sofás de couro castanho estavam à disposição para estudos e leituras. No centro havia uma mesa coberta por jornais. 4 globos iluminavam o aposento. Observei tudo, admirado. Capitão Nemo, disse eu, esta biblioteca poderia estar em um palácio. Tenho 12.000 livros. São os únicos laços que me ligam ao mundo da superfície. O restante acabou para mim no dia em que o Nautilus mergulhou nas águas pela primeira vez. Estes livros, professor, estão à sua disposição. Agradeci. Examinei a biblioteca. Não faltavam livros de ciência, moral e literatura. Mas não vi nenhum de política. Encontrei obras-primas dos mestres antigos e modernos. Agradeci pelo oferecimento com entusiasmo. Vou aproveitar bastante, possui tesouros da ciência. Em seguida, o capitão abriu outra porta. Entramos em um salão esplendidamente iluminado. Era um museu repleto de tesouros da natureza e da arte. Cerca de 30 quadros de mestres ornamentavam as paredes, também cobertas por tapeçarias. Vi telas de altíssimo valor, como uma Madonna de Rafael. Quem é Rafael? Olha lá a nota 33. O italiano Rafael Sanzio de Urbino foi um pintor renascentista. Dentre suas obras mais conhecidas estão a Escola de Atenas e a Sagrada Família. Foi um pintor muito famoso. Uma Virgem de Leonardo da Vinci. Opa, esse é mais conhecido. Olha lá o 34. O italiano Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, etc. Entre suas obras mais famosas estão Mona Lisa e o Homem Vitruviano, aquele que sinaliza movimentos para cima e para baixo. E ainda tem um Monge de Velázquez, 35. O sevilhano Diego Rodrigues de Silva e Velázquez é considerado um dos grandes pintores do barroco espanhol. Entre suas obras mais significativas estão As Meninas e As Fiandeiras. Vocês podem procurar essas obras depois para conhecê-las e quem já conhece para relembrá-las, são todas muito famosas. Havia também grandes obras modernas e esculturas de bronze.
e partituras antigas colocadas sobre um piano de grandes compositores como Mozart e Beethoven. Olha Mozart, 36. O austríaco Wolfgang Amadeus Mozart compôs sinfonias, concertos, missas, óperas. Entre as óperas mais famosas estão As Bodas de Fígaro e A Flauta Mágica, bem conhecidas. Olha o Beethoven. O alemão Ludwig van Beethoven escreveu concertos, sinfonias, sonatas. Sua mais famosa sinfonia é a Nona. Volta lá para o texto. Então a gente está vendo que o professor Aronnax está encontrando todas essas obras de arte raríssimas dentro do Nautilus. Tudo disposto com uma certa desordem, que dava mais impressão de um ateliê do que de um museu. O senhor capitão é um artista? Perguntei. Em outros tempos, colecionava as belas obras criadas pela mão do homem. Reuni algumas muito valiosas. São minhas recordações de um mundo que morreu para mim. Em seguida, encarou-me com intensidade. Não foi somente o mundo que morreu para mim, professor. Eu estou morto. Tão morto quanto aqueles que estão embaixo da terra. Calou-se. Novamente assumiu a expressão de quem estava perdido nos seus pensamentos. Esqueceu minha presença. Respeitei sua necessidade de silêncio. Continuei admirando o salão. Depois das obras de arte, as raridades naturais ocupavam um espaço importante. Eram plantas, conchas e outros produtos do oceano. No centro, um jato d'água iluminado caía numa concha gigantesca. Ao seu redor, em elegantes vitrines, viam-se, classificados e etiquetados, os mais valiosos espécimes do mar já vistos por um naturalista. Como professor estudioso, pode-se imaginar meu entusiasmo. Vocês estão percebendo que quem está narrando a história é o professor Aronnax e ele está tentando descrever o seu espanto em ver algo tão valioso guardado nesse submarino sob o comando do Capitão Nemo. Havia de tudo. Moluscos de todas as regiões do globo, estrelas do mar, esponjas, ouriços, conchas. Em vitrines, admirei pérolas de beleza inigualável, algumas maiores do que um ovo de pomba, mais valiosas do que a de todos os príncipes da terra. O Capitão Nemo me interrompeu. Examina minhas pérolas, professor. Para mim, possuem um encanto especial. Eu as recolhi com as minhas mãos. Não existe mar no mundo que eu ainda não tenha explorado. Não são só as pérolas que admiro, capitão. Tudo aqui é surpreendente. Nenhum museu da Europa possui coleção semelhante, exclamei. Mas também estou fascinado pelo engenho que o senhor construiu, capaz de navegar embaixo d'água. Ele está se referindo ao próprio submarino, né? Não quero que me conte seus segredos, mas o Nautilus desafia a minha curiosidade. Senhor Aronnax, já afirmei que é livre a bordo. Pode visitar o Nautilus quando quiser. Terei prazer em ser seu guia. Mas venha, quero levá-lo ao seu camarote. Desejo que fique bem instalado. Camarote seria um quarto de hóspedes. Segui o Capitão Nemo. Atravessei novamente os corredores do submarino. Levou-me a um quarto elegante, muito bem mobiliado. Agradeci. Ele me explicou. O seu quarto fica ao lado do meu, professor, e o meu dá para o salão que acabamos de deixar. Convidado por ele, entrei em seu camarote. Tinha um aspecto severo. Uma cama de ferro, mesa de trabalho, só os móveis essenciais. Indicou-me uma cadeira. Sente-se, por gentileza. Sentei-me. Ele me explicou como funcionava o Nautilus. Tudo isso era muito interessante para um cara estudioso como o professor Aronnax. Então ele estava encantado em entrar nesse tipo de embarcação submarina, que ninguém tinha produzido algo semelhante até então, e que aqui, ainda assim, dentro da embarcação,
Tinha muita riqueza lá dentro, quadros de grande valor, obras de arte, pedras preciosas inestimáveis, coleções do fundo do mar, e ele estava aqui encantado. Vamos direto para o capítulo 12? Se chama Eletricidade. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. Aqui estão os instrumentos de navegação de meu submarino. São idênticos aos que estão no salão. Quero tê-los sempre diante dos meus olhos. Indicam minha posição exata no oceano. Temos o termômetro, que dá a temperatura exata aqui dentro. O barômetro indica o peso do ar e prevê as mudanças de tempo. O higrômetro, que mede o grau de umidade da atmosfera. O Stormglass, que possui uma mistura em seu interior. Ao decompor-se, a mistura anuncia as tempestades. A bússola orienta minha rota. O sextante, através da altura do Sol, indica a latitude. Os cronômetros permitem calcular a longitude. Por fim, as lunetas para dia e para noite, com as quais, quando estamos na superfície, examino o horizonte. E esses outros? São uma nova espécie de sonda? São sondas termométricas que dão a temperatura das diversas camadas d'água. Não consigo identificar esses outros instrumentos. São aparelhos movidos à eletricidade. A alma de todos os meus aparelhos mecânicos é a eletricidade, professor. Eletricidade? Estranhei. Para ele ainda era novidade. Mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Olha lá. Nota 38. A eletricidade e os fenômenos a ela relacionados são objetos de estudo desde a antiguidade. Entretanto, seu uso como força motriz em escala industrial é bastante recente. Para se ter uma ideia, Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada comercializável apenas em 1879, portanto, 9 anos depois da publicação de 20 mil léguas submarinas. Não tinha luz como a gente conhece hoje, luz elétrica. A iluminação pública alimentada por eletricidade surgiu em São Paulo em 1891. Depois, portanto, né? Volta para o texto. Senhor professor, o tipo de eletricidade que eu uso não é a conhecida. Mas não posso dizer mais nada a respeito. Não vou insistir, embora continue muito admirado. Só me responda uma pergunta. Como você produz eletricidade? Meios não me faltam. Existem minas de zinco, ferro, prata e ouro no fundo do mar. Também poderia estabelecer um circuito com fios mergulhados em diferentes profundidades. Mas eu tenho um sistema mais prático. Qual? O uso do cloreto de sódio. Olha lá, 39. O cloreto de sódio é sal de cozinha abundante na água do mar. Então ele está dizendo que ele usa cloreto de sódio retirado da água do mar. Misturo com mercúrio, que é um elemento que não se consome. E as pilhas de sódio possuem uma força eletromotriz muito maior do que as já conhecidas. Mas professor, irá ver-me trabalhar. Só lhe peço um pouco de paciência. E lembre-se, devo tudo ao oceano. Ele produz a eletricidade e esta nos dá calor, luz, movimento, enfim, vida. Tudo isso que ele está dizendo é algo impensável para os padrões da época, enquanto o Júlio Verne escreveu essa história. Colocar tudo isso bem engendrado assim numa narrativa foi de fato algo inovador. E o ar? Subo à superfície quando quero. Armazeno ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir o vento, a água e o vapor. 40. De fato, pouco tempo depois de Júlio Verne escrever esse parágrafo, o vento e o vapor foram substituídos, mas pela energia altamente poluidora do petróleo.
O interesse geral por formas de energia mais limpa e renovável aumentou muito recentemente, somente depois que a humanidade se convenceu de que o uso dos combustíveis fósseis causa o aquecimento global. Só por isso, né? Então volta, olha lá. Quem sabe, vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Novamente seguiu o capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Tem um barco? Sim, um pequeno barco com vela e remos para os passeios e pesca. Mas então o submarino volta sempre à superfície? Não, o barco fica preso dentro de um compartimento no casco superior do Nautilus. Esta escada nos leva a uma escotilha. Escotilha é aquela pequena abertura, lembra que eu falei? Na minha gravação passada. Escotilha absolutamente estanque, que dá para outra aberta no casco. Entramos por uma, fechamos e depois abrimos a outra, para não inundar o submarino. E depois só é preciso liberar o barco. Levanto o mastro, isso a vela e navego. Como volta a bordo? Eu não volto, senhor Aronnax. É o Nautilus que vem até mim. Envio um sinal e ele vem me resgatar. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento. 2 metros de comprimento. Vocês viram nos capítulos passados? A extensão do Nautilus, o tamanho projetado por ele para esse submarino. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento, onde Ned Land e Conseil, servidos por uma boa refeição, davam trabalho a seus dentes. Depois abriu-se uma porta para a cozinha. Ali, a eletricidade resolvia todos os problemas relativos à preparação das refeições. Aquecia também aparelhos de destilação que transformavam a água do mar em potável. Havia também um quarto de banho com água tão fria quanto quente. Tanto fria quanto quente. Em seguida, vinha o posto de comando, com cerca de 5 metros. Mas não pude ver seu equipamento, porque a porta estava fechada. Ao fundo, havia uma quarta parede divisória, estanque. E depois, a casa de máquinas. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida um engenheiro de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. A casa de máquinas era dividida em 2 partes. Na primeira estavam os elementos que produziam a eletricidade. Na segunda, o mecanismo que transmitia o movimento à hélice. Eu examinava as máquinas com grande interesse. Apesar de todas as explicações do capitão, percebi que havia uma série de pontos que eu não compreendia. Como a eletricidade podia adquirir tanta potência? Como funcionava o sistema de navegação? Já constatei a velocidade do Nautilus quando foi perseguido pelo Abraham Lincoln. Mas não basta ter velocidade, é preciso manobrá-lo. E mais, como suporta a pressão de grandes profundidades? Como retorna à superfície? Como vai para cima, para baixo, direita, esquerda? Estou sendo indiscreto ao fazer tantas perguntas? Após uma pequena hesitação, o capitão respondeu: de maneira alguma, professor. Venha ao salão, que é também meu gabinete de trabalho. Explicarei o que quiser, já que nunca mais deixará esse submarino. Não importa o quanto saiba. Já que nunca mais deixará esse submarino? Seria essa talvez uma sentença de morte? Seria essa uma sentença de vida, já que ele ia manter os 3 vivos lá dentro? Espero que vocês façam boa leitura com os parceiros nos próximos 3 capítulos e a gente se encontra semana que vem. Até mais!